Olá, pessoal. Na continuidade, então, a nossa aula de elementos de máquina, tá? Vou passar um exercício para vocês, certo? Que se encontra aí na página 146 do livro e na página 137 do PDF, certo? Esse é o exercício, tá? Vai ser um exercício avaliativo também, mais um, a série, tá? E aí eu vou dar uma explicada aqui, né, para vocês fazerem. Eu já expliquei o conteúdo aí todo. E aqui eu vou explicar o exercício, tá? Essa videoaula é para mim explicar o exercício. Algumas particularidades aqui para vocês poderem fazer a resolução. Certo? Vou fechar aqui então. Tá, então vamos lá. Vou aumentar aqui um pouquinho. Então, o que diz o exercício? O exercício é o número 2 proposto, tá? Engrenagens cilíndricas helicoidais, que foi o nosso último estudo. Então, dimensionar o par de engrenagens helicoidais, né? Engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, A3 e A4 da transmissão representada na figura. Então, qual é a figura aqui, ó? Vocês já conhecem, eu já expliquei essas figuras, né? A 3 e a 4 estão aqui, então, ó, 3 e 4. O que deve ser observado é aquela questão que eu expliquei também no último exercício, né? A potência está saindo aqui do motor elétrico. Esse eixo está no mesmo eixo do motor elétrico. E essa potência vai sendo transmitida de eixo para eixo, através das engrenagens. Então, são 3 eixos aqui, ó. Observe que a mesma velocidade do motor elétrico é a mesma velocidade da engrenagem 1 aqui. Aí aqui então muda de velocidade. E aí muda de torque também, porque eu tenho tamanhos diferentes das engrenagens. A velocidade da engrenagem 2 é a mesma da velocidade da engrenagem 3, né? Está no mesmo eixo. Ó. E aí da engrenagem 3 a velocidade é passada para a engrenagem 4, que vai estar em outra velocidade. Então aqui o objetivo é dimensionar a 3 e a 4. Certo? Então, entendendo que eu tenho o quê? Torques diferentes nas duas engrenagens, elas estão em eixos diferentes, vão estar em velocidades diferentes, porque possuem tamanhos diferentes. Está aqui a quantidade de dentes. Né? A 3 tem 28 dentes e a 4 tem 69 dentes. Tá? Vamos continuar a leitura aqui do enunciado. Desculpa por ler aqui. Tá? Tá, então vamos lá. O acionamento da transmissão será por meio de motor elétrico trifásico assíncrono, corrente alternada, com potência de 7,5 kW, que é mais ou menos equivalente a 10 cavalos-vapor, né, CV. E rotação N igual a 3.480 RPM, equivale a uma velocidade angular 116 pi radiano por segundo. Então, essa é a potência do motor elétrico, né? Está sendo transmitida aí para o sistema de transmissão. A rotação que esse motor elétrico se encontra, né? Então, é esse o ponto de partida aí da nossa análise, tá? Então, quer dizer que essa velocidade é a velocidade do eixo do motor elétrico. E vejam que, segundo esse esquema aqui, ó, é a mesma
velocidade do eixo da engrenagem 1. Tá? E aí, a partir daqui, você vai fazer os cálculos para até chegar na 3 e na 4 aqui. Vamos lá. O material das engrenagens é o SAI 4340. A dureza prevista é de 58 HRC. Então, lembre que vai precisar dessa dureza aqui, né? Para poder fazer o cálculo da pressão admissível, né? Utiliza a dureza do material em HB. É uma outra escala de dureza. Aí tem uma tabela, vai utilizar a mesma tabela da engrenagem cilíndrica de dente reto, tá? A mesma tabela lá de conversão de dureza HB para HRC. A vida útil do par especificada em 1,5 vezes 10 a quarta horas, então a quantidade de horas aí, de durabilidade. E eu vou precisar desse valor aonde? Para calcular exatamente o fator de durabilidade, o W, tá? Para depois calcular a pressão admissível. Eu vou usar esse valor aqui. Características de serviço. Misturador para líquidos de densidade constante com funcionamento previsto para 10 horas por dia. Então, aqui também tem uma tabela que é a mesma utilizada na engrenagem de dente reto, tá? Você vai procurar o equipamento lá e a quantidade de horas, tá? Que vai funcionar esse equipamento. E lá ele vai dar um fator de serviço, tá? Fator de serviço. Ok? Então, o que mais temos aqui? A relação entre a largura e o diâmetro da engrenagem 3, tá? Então, ele está dando relação entre largura e diâmetro, né? B a largura, D o diâmetro da engrenagem 3. Então, esse 3 aqui está identificando qual é a engrenagem. É de 0,25. Ou seja, a largura ela é 25%, né? Do diâmetro aí. O ângulo de pressão normal, lembrando que a engrenagem cilíndrica helicoidal, ela tem dois ângulos de pressão. Um é o normal, o outro é o frontal, né? Aqui ele está dando o ângulo de pressão normal. A quantidade de dentes de cada engrenagem, né? Isso para poder fazer o cálculo das relações e saber qual a velocidade que vai estar no eixo 2, no eixo 3, lá para poder saber a velocidade da engrenagem. Então, vai ser útil para o cálculo aí da relação de transmissão e da relação de velocidade. O ângulo de hélice, que é o ângulo característico da inclinação do dente, 20 graus, está sendo dado aí também. Certo? E aí desprezar as perdas na transmissão, porque a gente não vai considerar, o cálculo não vai considerar o atrito. Certo? E aí o esquema, né? Agora, a diferença aqui, né, nesse exercício é que não tem as respostas, tá? Não tem as respostas. Então, o que se deve fazer? Você deve seguir o esquema. Os itens são os mesmos, né? Eu já comentei aqui na teoria que são dois aspectos fundamentais que devem ser calculados. Um é o critério de desgaste, né? Pressão. Aí tem aquela primeira equação, que a partir daquela primeira equação eu vou tirar o diâmetro, né? Depois, considerando essa relação, eu vou conseguir calcular, ele vai me dar um volume.
E aí, a partir desse volume, eu vou calcular o diâmetro. Tá? Então, dessa forma, então, eu vou encontrar o diâmetro pelo critério de desgaste. Depois eu vou calcular a resistência à flexão, que é outra medida que deve ser considerada. Tá? E aqui eu vou encontrar o diâmetro e depois a largura, né? Baseado nessa relação, vocês já fizeram aí o primeiro exercício, isso aí é bem similar. E o critério de flexão, a resistência à flexão é outra equação, né? Na qual eu vou utilizar essa largura, por exemplo, na engrenagem, a força tangencial, tem uma equação lá, vocês conhecem, e comparar com a tensão admissível do material. Então, aqui não está dando a tensão admissível do material, vou ter que ir numa tabela verificar para o SAI 4340. Lá na parte de engrenagens de dentes retos, lá tem uma tabela que mostra os materiais e a tensão admissível do material. Então, o valor encontrado tem que ser comparado com esse aqui. Observe que a questão pede para dimensionar um par, né? 3 e 4. Então, precisa-se dimensionar as duas engrenagens. Na verdade, são duas engrenagens que você tem que dimensionar nesse exercício. Aí, observar o que é igual para um e para outro, aí não precisa recalcular, né? É a mesma coisa. A tensão a tensão máxima de flexão, que é o critério de resistência à flexão, ele precisa do fator de forma, precisa da largura. Então, elas são diferentes, tem que fazer cálculo duas vezes. Certo? Então, para os dois critérios, na verdade, vai ter que calcular separadamente para a engrenagem 3 e para a engrenagem 4. Então, façam primeiro para uma engrenagem, depois você fizer. E aí você já tem uma base, só recalcula considerando os valores que são diferentes para a engrenagem 4. Né? Faz para 3 e depois você calcula para a engrenagem 4. O que é diferente entre as duas? Por exemplo, o torque é diferente, né? O torque, você se utiliza o torque, né, para definir o diâmetro, por exemplo, e aí é diferente. Então, vai requerer cálculos diferentes aí. Certo? O que mais? Então, eu ia mostrar aqui em cima para vocês que tem um exercício resolvido também. E é interessante vocês analisarem, né? E procurarem fazer. Deixa eu ver aqui. Esse exercício aqui, ó, começa. O exercício começa aqui na página 138 do livro, 129 do PDF. Tá? Então, nesse caso, ele está dimensionando, só tem dois conjuntos, mas não há diferenças em relação a isso. Tá? Os cálculos são os mesmos. O que vão mudar são os valores de torque, eu preciso encontrar. Então você pode seguir esse exercício que está resolvido como uma sequência de cálculo aqui, né? Vai vendo o que ele vai calculando, vai colocando. Então, aqui inicialmente tem os dados, ó, do exercício. E aqui embaixo começa o cálculo propriamente dito com o critério de desgaste, né? Ele vai calculando, ó, passa no torque. Primeiramente o cálculo do torque, né? Utilizando a potência que foi dada e a rotação. E aí não pode esquecer que o torque ele está no eixo, então uma característica do eixo.
e aquela engrenagem que estiver naquele eixo, então está sujeita àquele torque. Se mudar o eixo, então muda o torque, né? Se a engrenagem mudar de eixo. No caso, a 3 e a 4 lá são torques diferentes. A relação de transmissão, que pode ser encontrada pelo dente das engrenagens, foi dado no exercício lá, né? A pressão admissível, que primeiro tem que calcular o fator de durabilidade, aí leva em conta a rotação do peão, né? A rotação da engrenagem motora, né? Que está em maior velocidade, ou seja, é a maior velocidade. A quantidade de horas que foi dado lá no problema. Tá? E aí vai encontrar esse fator de durabilidade, depois calcula a pressão admissível, a partir da dureza HB, então ele deu lá a dureza em HRC, eu preciso ir lá na tabela lá em cima, no capítulo anterior, 6, e fazer a correspondência para incluir aqui a dureza em HB. O fator de durabilidade está embaixo, e aí essa matemática vai dar minha pressão admissível, né? Aí tem o fator de correção da hélice, que é uma tabela a partir do ângulo de hélice, que foi dado no problema que eu pedi. Aí vocês, tá nesse capítulo uma tabela lá que tem a correspondência do ângulo para esse fator de correção da hélice aqui, que tem essa letra grega aqui, P, né, que é o critério de pressão, porque o fator de serviço ele vai ter para o critério de pressão e para o critério de resistência. São duas tabelas diferentes. Eu já expliquei isso aí. Assista um vídeo anterior antes de assistir esse, certo? E aí, a partir disso, você vai ter todas as variáveis aqui, né? Tem esse fator de características elásticas também, né? Que é tabelado de acordo com o material, esse F aqui, tá? Não está dado no problema lá, mas foi dado o quê? O material, que é um aço. Então, a partir de ser um aço, eu consigo esse valor aqui, ó. 1512, que ele colocou ao quadrado aqui, é o F aqui, que é o fator de características elásticas, que é encontrado numa tabela. Nesse capítulo, essa parte no início, eu expliquei isso aí. Tá? E está relacionado ao material. E aí tem todas as variáveis. Pode ser calculado o quê? O volume de material que a engrenagem tem que ter. Certo? A partir disso, pela relação lá que foi dada de 25%, que é a mesma daqui, ó, eu encontro o quê? O diâmetro fazendo a matemática. Aqui embaixo. Tá? Diâmetro. E aí depois já posso calcular a largura também, já que eu encontrei o diâmetro, só volto aqui, aplico aqui, ó, o diâmetro, 25% do diâmetro é a largura. Certo? Encontro o módulo normalizado, e aí no caso o módulo frontal tem que ser calculado. O problema ele dá o módulo normal. Então eu tenho que calcular o módulo frontal. Tá? Aí tem como calcular o módulo normal, mas no problema nosso aqui ele deu esse módulo. Tá? Aí aqui tem um recálculo, caso seja necessário, caso haja um ajuste na normalização do módulo normal. E aí parte para um critério de resistência à flexão, né? Então, vai ter o que? A força tangencial, o fator de forma, né? Que é em relação à quantidade de dentes, a gente vai ver aqui embaixo. A largura, o módulo, um fator aqui e o fator de correção da hélice aqui para a resistência, né?
E esse E aqui é o fator de carga. Então, na sequência aqui, ó, então, foi calculada a força tangencial, tem que ser calculada a força tangencial, calcular ela a partir do torque e do diâmetro que vai ser encontrado, porque não foi dado no problema, né? Então tem que calcular. O fator de forma. Então, para as engrenagens, existe uma tabela, né, que é a quantidade de dentes, número de dentes. No caso da engrenagem helicoidal, eu tenho que encontrar a quantidade de dentes equivalentes. Como é que eu faço isso? A quantidade de dentes que a engrenagem tem, dividido pelo quociente do ângulo de hélice elevado a 3, tá? E aí eu vou encontrar uma quantidade de dentes, que são dentes equivalentes. Aí eu vou lá na tabela do capítulo 6, do fator de forma, que é a mesma tabela utilizada para dentes retos, e pego esse valor correspondente ao dente. Ele mostra aqui, ó. Está na página 102. Tá? Para 34 dentes, o fator é 3. Tá? E aqui ele faz uma interpolação para achar o valor intermediário, já que deu 35 dentes, né? Para ver quanto é o incremento. E ele calcula aqui o incremento. Aí o fator de serviço é encontrado através dessa equação aqui, ó. Tá? Ó, para trabalhar em uma extra-emissão com duração de serviço prevista para 10 horas, a tabela recomenda 1. Né? Então, ele deu lá qual é o tipo de equipamento, a quantidade de horas, que é para ir lá na tabela de serviço e encontrar esse valor aqui, ó. Que é diferente dessa letra aqui R e dessa letra P aqui, que tem também nesse cálculo. Faz essa divisão aqui e encontra o valor de E, que é utilizado nessa equação. Aí ele calcula a largura só aqui embaixo, né? E fez aqui o cálculo do normalizado, 2 milímetros. Repetiu, na verdade, já tinha calculado. O fator de correção da hélice, pegou na tabela também, então tem nesse capítulo. Tá? Para a resistência, que é essa letra grega, o Rzinho aqui. E aí calculou a tensão máxima, né? A partir do cálculo da tensão máxima, ó, o 8640, por exemplo, ó, já tem aqui nesse exercício. Ele já pegou na tabela lá em cima. 200, são 200 newton por milímetro quadrado. Então, ó, comparando, o valor é menor, né? Então, conclui-se que o peão está mal dimensionado, devendo ser reforçado. Então, ele recalcula aqui, vai ter que fazer um recálculo, porque a regra lá que indica que a tensão aplicada tem que ser menor que a tensão admissível. Nesse caso aqui, a tensão aplicada está maior. Então, tem que fazer alguma coisa, ou para baixar a tensão aplicada, ou para aumentar a tensão admissível, né? Isso aqui eu posso fazer alterando o material, como eu falei, tornando ele mais resistente, pegando um material mais resistente. Esse aqui tem como eu fazer um recálculo aqui, né? Alterando, por exemplo, a largura da engrenagem. Né? Ó, redimensionamento do peão, manter-se o módulo do engrenamento, alterar-se a largura. Então, olha, essa é a forma mais fácil de fazer, alterando a largura, que é o B. Tá? O B aqui da equação. Então, o que eu faço? Eu aumento ela. Aumentando a largura, aumentando aqui, eu vou diminuir a tensão máxima. Até um ponto que ela se encaixa aqui nesse menor que 200. Tá? E aí, ó, iguala, pode fazer igualando até o cálculo, né? Colocando aqui, ó, foi isso que ele fez. Colocando a tensão máxima, a tensão do material admissível, como a tensão máxima, né? Então, ele igualou. E aí vai sair no recálculo um novo valor de B, que é 22. Antes, veja que antes era 15, ó, aqui. Então, aumentando para 22, eu vou ter que a tensão aplicada é igual à tensão admissível. Ok, fechou. E aí tem outra hipótese também. Todas essas características geométricas de um projeto devem ser calculadas. Não vou pedir nesse exercício, tá? Não é necessário calcular tudo isso. Certo?
Talvez interessante é calcular a distância de centro, que está aqui embaixo, que é um parâmetro importante. Tá? Mas os demais seriam os módulos também, que devem ser calculados. O módulo frontal, o módulo normal, que são os ângulos e pronto. Tá? Então, não é necessário calcular mais. Eu vou parar aqui, o vídeo já ficou bem longo, bem extenso. Aproveita e coloca a sua dúvida lá. Bons estudos.